Retomando hoje, em prosseguimento ao curso Consequências Sociais das Decisões Judiciais, hoje com o tema os direitos da criança e do adolescente. E nesse encontro de hoje vão participar a professora Esther Arantes e a juíza Cristina de Faria Cordeiro, que ainda não chegou. Então a professora Esther vai iniciando e depois a Cristina complementa. Eu tinha comentado semana passada, anunciando o encontro de hoje, que eu acho que é um privilégio nós todos podermos contar aqui com a participação da professora Esther Maria de Magalhães Arantes, Esther Arantes, que é professora da UERJ. Na UERJ ela é professora na educação e é professora da PUC e na PUC na psicologia. Então ela tem essa formação de psicologia e de educadora. E é uma grande pesquisadora sobre a questão da criança e do adolescente. Eu estava vendo aqui o currículo dela, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, né? Apenas as coisas fundamentais. A Esther já participou do Conselho Regional de Psicologia, na Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia e também do Conselho Federal de Psicologia, no grupo de trabalho sobre criança e adolescente e ainda no Conselho Federal, como membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no ano passado, em 2012. E é também conselheira do CONANDA, nesse biênio agora, 2013-2014, representando o Conselho Federal de Psicologia. Eu ia falar mais sobre as termas, não, mas é melhor vocês ouvirem. E nós somos companheiros da UERJ há muitos anos, né? A Esther coordenava também na UERJ o programa Cidadania e Direitos Humanos, que era um programa de extensão e que tinha teve uma longa atividade nos últimos 20 anos. Nesse período participávamos eu, a Esther e o professor Miguel Baldez, que depois, o Baldez não era, o Miguel não era da UERJ, era contratado, depois se afastou, mas sempre vai lá fazer alguma participação. O ano passado, pela Emerge, pelo Fórum de Direitos Humanos, que eu presidia, nós fizemos em Duque de Caxias um curso de extensão, e aí uma parceria do Fórum de Direitos Humanos com a UERJ, um curso de extensão que lá na UERJ sempre se chamou de Direito Social, e esse curso foram 8 sábados lá em Caxias, foi de maio a julho, sábados alternados. A Esther também esteve lá participando, e o nome do curso era Construindo os Direitos Humanos. Foi um curso assim, de uma mobilização ali da comunidade, da militância dali nos direitos humanos muito intensa, né? E a questão dos direitos da criança e adolescente, agora, então, é um debate, sempre é um debate permanente, né? Especialmente agora nessa discussão sobre a redução da maioridade penal. Enfim, são questões que sempre vão aparecendo na nossa prática, né? E são questões da maior importância. Então, com a palavra, professora Esther Arantes. Posso tirar, né, verdade? Eu prefiro segurar. Bom dia a todos e a todas, né? Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite para estar aqui. É uma satisfação muito grande, né? Agradecer as palavras amáveis, né, e tão gentis do Verane. E dizer o seguinte, fiquei na dúvida em relação ao que trazer para vocês, né? Centrar um pouco a questão na história, que tem sido uma área de pesquisa muito forte, né, na minha vida, na minha trajetória profissional, mostrando como é que essas questões já têm, algumas delas, uma longa história, ou fazer uma problematização do presente,
onde a gente vai encontrar a criança como assim no centro do debate atual. Eu fiquei na dúvida e achei talvez mais interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, fazer um panorama e depois deixar para o debate, né, que vocês escolham os temas mais importantes a partir da perspectiva de vocês, né, para a gente aprofundar, né? Então, vou dividir a fala com a doutora Cristina. E aí, quando ela chegar, ela se incorpora à mesa, né? Ela se integra à mesa e a gente divide o tempo. Eu não tenho relógio, então eu deixo para a mesa. Eu também não tenho, mas ali tem muito óleo. Tá. Ah, é verdade. Tem um ali, na nossa frente. Tá, você controla, né? Quando você achar que eu devo parar, você fala, 5 minutos para concluir. Porque, como professora, né, eu adquiri esse vício de falar. Mas eu também sei escutar, né? Mas, se precisar, eu posso falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas seguidas. E aí é melhor que o Verane controle o tempo. Bom, então vamos assim, né, fazer um panorama, né, breve, e aí começar lá em 1500, né? E aí, mas óbvio que esse panorama é breve, porque de 1500 para cá, cada período desse poderia ser uma aula, né? Se a gente fosse se deter em cada aspecto particular da questão. Mas, então, o que a gente pode dizer em termos bem genéricos é que, no Brasil colônia, não existia a noção genérica de criança, a criança, pensada como um universal, né? Compartilhado pelos diferentes indivíduos que habitavam a Terra. Porque, nesse momento, não era só uma questão do Brasil, essa questão também não existia nos outros países, né, europeus. Então, não existia essa noção universal de criança, a criança. Alguma coisa que fosse uma natureza humana compartilhada por indígenas, africanos, portugueses, crianças, filhos dos senhores e filhos dos escravos. Então, o que existia? Existiam categorias de indivíduos, né? Categorias de criança. Por exemplo, o filho de família, né? Filho de família. Aquela criança, filha de um casal, naquele momento histórico, um casal casado na Igreja Católica. Né? Filho legítimo de legítimo matrimônio cristão. Obviamente, quando você define assim as coisas, você deixa na ilegitimidade todos os outros, todos aqueles que não eram unidos em legítimo matrimônio cristão, era uma união ilegítima. E, por conseguinte, os filhos também ilegítimos. Tanto que, até bem tarde na nossa história, a grande maioria das crianças eram filhos considerados ilegítimos, né? Então, existia aí o filho de família. Esse que era o filho legítimo, a moça de bem, né? E os outros eram quem? Os indígenas, os filhos da terra, né? Ou os indígenas, filhos da terra, ou as crianças escravas, os negrinhos, os cabrinhas, os pardinhos, né? E esses aí
não importava muito se eram legítimos ou ilegítimos, porque eles eram, dentro do ordenamento, não eram propriamente pessoas, né? Eram coisas. Os escravos eram coisas. Podiam ser doados, vendidos, comprados, açoitados, não é? Suas mulheres poderiam ser usadas e os filhos seriam filhos ilegítimos, reprodução dos escravos. Essas crianças não colocavam problemas para o ordenamento social da época. Porque, apesar de hoje, né, a gente poder, num olhar, olhando para trás, dizer: poxa, a escravidão é um absurdo, somos todos contra. Mas, naquele momento histórico, fazia parte da estrutura social, do ordenamento, né, da colônia. Então, era legítimo, não sei se legítimo, mas era legal você ter escravo, e os escravos não eram pessoas, e nem os índios também, na medida que pessoas propriamente eram aqueles que eram cristãos, que foram batizados, né? Então, a nossa colonização, ela se fez primeiro em nome do rei de Portugal, em nome de Deus, e, por último, se sobrasse alguma coisa, em benefício dos da terra e dos que para cá vieram como escravos, trazidos de Portugal. Então, essas crianças não colocavam problemas ao ordenamento jurídico, porque elas estavam perfeitamente integradas, elas tinham tutela, elas eram tuteladas. Elas não eram crianças desgarradas, né? Então, as crianças legítimas, os filhos legítimos, estavam sob tutela do pai de família, que tinha poderes praticamente soberanos, praticamente de vida e morte. E as crianças indígenas ou estavam na tribo, ou estavam tuteladas nos colégios jesuítas, nas aldeias. E as crianças africanas, os escravinhos, estavam nas senzalas, estavam ali na fazenda e eram guardadas pelo senhor, porque não ia deixar a sua propriedade escapulir da cerca. Então, essas crianças aí não colocavam problema para o ordenamento da época. Que tipo de criança poderia colocar algum problema? As crianças que não tinham alguém por elas. Naquela época, quem? Órfãos e expostos. E a gente tem que entender essas categorias, naquela época, dentro da assistência caritativa, religiosa da época. Para entender isso mais profundamente, eu fui, inclusive, estudar no século XV, português, né? As Irmandades da Misericórdia, do Divino, de Santa Teresa, diversas irmandades, né? Nossa Senhora, várias, Nossa Senhora, que também foi o que veio para o Brasil, né? As irmandades. Então, não temos como entender muito bem essa assistência caritativa da época sem entender um pouco essa questão da religião, de como é que era feito, né? Então, não existiam direitos. A criança não tinha direitos, nem os adultos. Talvez algumas castas tivessem privilégios, privilégio do rei, privilégio da igreja, privilégio do clero, da nobreza, do pai, do pater, né? Mas não direitos, como a gente entende hoje. Pense que em 1500 não tínhamos ainda a Revolução Francesa, as pessoas não nasciam livres e iguais, como hoje a gente imagina que elas devam nascer livres e iguais, pelo menos de acordo com a lei. Então, elas não nasciam livres e iguais. Alguns nasciam livres, outros não. E eles não eram iguais, alguns tinham sangue azul, não é verdade?
Então, não nasciam livres e iguais. Era um pressuposto que elas nasciam diferentes e não eram iguais. Por isso não existia essa noção a criança como um universal que teria, supostamente, portaria uma mesma humanidade compartilhada, né? Então, essas crianças não colocavam problemas para o ordenamento social. Quem poderia colocar seria a criança órfã e a criança exposta, porque elas teriam perdido o seu guardião, o seu provedor, o pai ou a família. No caso do órfão, porque naquele momento, ser órfão de um pai era mais grave do que ser órfão da mãe, porque a mãe também se encontrava sob guarda do marido. Então, ser órfão era uma coisa muito grave. Quem iria olhar pelos órfãos? Todo o sistema caritativo. Mas você não tinha políticas públicas e nem essa noção de direitos. O que existiam era essa assistência caritativa, né? Normalmente, um grupo de pessoas, os irmãos, não irmãos da Irmandade, né? Se reunia numa Irmandade, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, bem aqui pertinho de nós, a mais antiga do Brasil, e a que foi também, de alguma forma, imposta pelo rei de Portugal da época, porque ele tomou como modelo de Irmandade a Irmandade da Misericórdia. E essa Irmandade, então, ele queria que essa Irmandade fosse o modelo, essa Irmandade da Misericórdia de Lisboa, fosse o modelo para toda Portugal, mas não só para Portugal, suas colônias na África e no Brasil. Então, desde 1500 e pouco, que já começa a ter Irmandade da Misericórdia, da Santa Casa de Misericórdia, no Brasil. Então, os irmãos se reuniam e aí faziam a sua assistência. E tinha, então, caso alguém morresse, você tinha várias ações que podiam ser feitas. Ia rezar a missa, ia encomendar o corpo, ia fazer as ladainhas, ia enterrar, porque as irmandades, elas se dividiam por funções, né? Enterrar os mortos, cuidar dos presos, dos enfermos, dos órfãos, dos expostos, dos desvalidos, dos idosos, dos leprosos, e aí por diante. Eram 14 as obras da misericórdia. Algumas irmandades se especializavam em uma dessas obras, cuidar dos enfermos, cuidar dos órfãos. Algumas outras, como a Santa Casa da Misericórdia, pretendeu cuidar de todas as obras da misericórdia. Enfim, não vou me estender sobre isso, né? Então, aí, quando acontecia disso, de existir órfãos ou expostos, eram encaminhados para esse sistema caritativo, né? Então, tinha o recolhimento das órfãs, porque se pressupunha que recolher as órfãs mulheres era mais urgente, mais necessário, porque as mulheres são sempre mais desprotegidas do que os meninos órfãos, que poderiam já desde cedo trabalhar, sem correr tanto risco em relação a seu status, né, sexual, porque se uma menina naquela época fosse desvirginada, ela não casaria mais, e o que seria feito da vida dela, né? Então, proteger a menina significava proteger a vida, mas proteger também a honra, a virgindade, para que ela depois pudesse casar, um matrimônio legítimo cristão, e pudesse ter filhos legítimos cristãos. Então, o sistema caritativo sempre se ocupou, então, dos órfãos e dos expostos, né? O que são os expostos? Expostos são aqueles recém-nascidos que não foram recolhidos no seio da família, que foram deixados ao nascer, ao relento, na porta das igrejas, na porta das casas,
na porta, nas praças, muitas vezes na beirada da praia, e eram levados ao mar pelas ondas e muitas vezes devolvidos à praia, né? Então, muitas vezes no Brasil Império, e aí já dando um pulo, a polícia, né? O chefe de polícia, não só o chefe, mas a polícia em geral, ao percorrer a cidade, encontrava corpos mortos, cadáveres, né? E muitos deles eram recém-nascidos. Então, a gente vai encontrar nos relatórios ministeriais do Império uma série de relatos, né, do chefe de polícia ao ministro da Justiça, dizendo: neste ano foram encontrados 17 corpos, 9 dos quais eram expostos. Crianças que haviam sido deixadas em diversos lugares. Isso era um escândalo público. Ver criança recém-nascida, morta, comida por porcos, cachorro, mortas ao relento, algumas das quais ainda enrolada na placenta. E essa figura do exposto é uma figura muito antiga. Se você quiser, tem na internet um livro do Luiz Brochero, acho que é um livro de 1600. E ele recolhe, como era comum na época, ele recolhe todos os discursos, tudo que ele ouviu dizer a respeito de expostos, desde a antiguidade grega, romana, egípcios, fenícios, russos. É interessantíssimo. É uma linguagem, é espanhol arcaico, mas a gente compreende muito bem. Dá para compreender. Algumas coisas não, mas muitas outras sim. E ele, então, mostra como lá os fenícios, os gregos e tal, já existia esse exposto, essa figura do exposto. Então, é uma figura antiga. Quando a gente pensa o órfão, o exposto, a viúva, né, são figuras muito antigas da caridade, né, que, às vezes, elas vão tomando outra feição, vão sendo apropriadas de um outro jeito, em outros discursos, mas, para quem quer fazer uma história, uma genealogia, tem que ir lá bem fundo e ver como esses nomes são antigos, correspondem a práticas muito antigas de caridade, do sistema caritativo. Então, o que existia no Brasil colônia e depois grande parte do Brasil império, não eram o Estado fazendo políticas públicas, porque as pessoas têm direitos, nada disso. Né? Tanto que alguém dizia, me dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Ela não tinha direito ao alimento. Né? Ela pedia, pelo amor de Deus, que alguém desse uma esmola para que ela pudesse comprar o alimento. Mas ela não era um direito. Né? Então, é muito interessante, porque quando eu estudei nos arquivos da Santa Casa, e encontrei, assim, estudando o recolhimento das órfãs, encontrei uma nomenclatura muito interessante, que naquele momento eu não sabia o que era, e dei tratos a bolas, fiquei assim muito tempo pensando e até descobri do que se tratava. Né? Então, no recolhimento das órfãs, tinha órfãs do número, órfãs extranumerárias, órfãs pelo amor de Deus. Órfãs pelo amor de Deus, e tinha pensionistas. Eu fiquei imaginando o que são isso, o que são essas categorias, né? Órfão do número, porque supostamente aqueles irmãos que tinham iniciado aquela irmandade, né, e criaram aquele recolhimento das órfãs. E eles, então, cada um tinha direito a uma matrícula, a um número. Então, quando a filha, o filho, ou alguém da família fosse, aquele era
o número legítimo, aquela era uma órfã legítima, ela era órfã do número, ela ocupava o número a qual ela tinha direito, a matrícula. Extranumerária, quando sobrava, tinha 20 vagas, tinha 15 órfãs do número, sobrava 5. Poderia receber mais 5 de outras instituições, ou através de pagamento, ou convênios, e etc., essas seriam extranumerárias. E órfão, pelo amor de Deus, o que seria? Seriam aquelas órfãs que não são nem do número, nem extranumerária, que são moças muito pobres, mas que são recolhidas pelo amor de Deus. Então, é interessante, porque às vezes a gente, né, precisa de entender as coisas no seu contexto, com o palavreado da época, dentro do discurso e do entendimento existente naquele momento, até para a gente poder entender como é que essa coisa foi evoluindo. Então, digamos assim, de uma maneira muito breve, que isso aí seria, digamos, o que existiria no Brasil colônia, né? Porque as casas de misericórdia começaram muito cedo, em 1500, 1500 e pouco. E aí, não vou me estender, poderia me estender sobre a questão da criança indígena, que é fascinante, ou da criança escrava, mas aí a gente não teria tempo de fazer esse panorama maior, né? No Brasil, então, digamos assim, para pensar essas coisas, eu consultei todas as cartas dos jesuítas. Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, na primeira expedição do governo geral, e eles mandavam cartas para os seus superiores em Portugal, na Espanha, em Roma. E essas cartas estão lá nos arquivos. Mas a EDUSP e a Itatiaia, determinada vez, fez a tradução, algum pesquisador, e fez uma coleção disponível em português, cartas dos jesuítas. Hoje em dia a gente vai nas livrarias, não encontra, porque tem uma política de você, às vezes os livros que estão esgotados, eles não são renovados, e aí para você conseguir teria que ver a editora, etc. Nem sempre encontra, mas teve uma época que era possível chegar nas livrarias, na seção de história, e estar lá todos os livros de cartas dos jesuítas. Eu comprei todos os que tinham, assim, claro que faltam alguns, mas os que estavam disponíveis eu comprei. E li todos para entender como é que era a questão. Li as cartas dos jesuítas, consultei os arquivos da Santa Casa, do recolhimento das órfãs, do recolhimento dos expostos, da matrícula nas casas, os regulamentos, né? E o livro de batismo. Então, tudo isso, apesar de que a gente não tem uma história de preservação de documentos, tudo isso está relativamente bem documentado. Claro que algumas coisas não vai ter, mas outras sim. Tem as teses da Faculdade de Medicina, tem uma porção de coisa que é nas igrejas, né, os livros que tem de casamento, de batismo e tudo nas igrejas, tudo isso são fontes para a gente estudar o Brasil colônia. No Brasil Império tem uma fonte bastante fácil, acessível, está na internet, não tem o problema do mofo, da poeira, da traça, nem a dificuldade de ir no arquivo para consultar, uma dificuldade enorme para ter acesso, muitas vezes, a livros antigos, que você não pode manusear, porque a folha quebra, se esfarela toda, ou está cheia de ácaros, ou não tem jeito. Esses arquivos da internet, eles são os relatórios ministeriais do Império, de todos os ministérios do Império, até um pouco na República. Então, eu consultei aqueles que estavam mais diretamente ligados à questão da criança, que é o Ministério da Justiça e o próprio Ministério do Império, né, que foi extinto com a proclamação da República.
Mas aí a gente vê claramente, por exemplo, não existia a categoria de criança. No Ministério do Império, onde se relatava que as questões que nos interessam aqui é da assistência à infância. Então, haviam relatos da Santa Casa, das rodas, dos expostos, da Casa da Roda, haviam relatos do recolhimento de órfãos, das instituições de caridade cristãs que estavam surgindo. Então, aí a gente vê que era bem dividido. Né? Existiam, então, aquelas crianças órfãs e expostas, objeto da assistência caritativa e que eram relatados, as estatísticas e todo o regulamento e tudo, no Ministério do Império. No Ministério da Justiça, você vai ter os relatos, vários relatos, mas dentre estes, as prisões, o xadrez, o relatório do chefe de polícia da corte, né? E aí sim você vai encontrar a categoria menor. No relatório do Ministério do Império, você encontra a categoria exposto e órfão. Às vezes, mais recentemente, desvalidos. No relatório do Império, você vai encontrar menor criminoso. Por quê? Mas não era uma categoria destacada. Na realidade, o que, dentro das estatísticas, quando você consulta as estatísticas da prisão, do recolhimento policial, do xadrez, da delegacia, etc., que você encontra o que era o problema que perturbava e que incomodava o chefe de polícia. Os vagabundos, os capoeiras, os ratoneiros, as prostitutas, os ébrios, os insanos. Eram as categorias, né? Ou seja, aqueles que estavam soltos, que não eram senhores nem escravos, porque nessas alturas você já tem uma massa de indivíduos livres, muitos dos quais muito pobres, que não encontravam uma forma adequada do ponto de vista nosso, né, de se enquadrar na estrutura. E eram chamados desordeiros, vagabundos, capoeiras, ébrios, etc. Claro que dentro dessa categoria, por exemplo, capoeira, você vai encontrar capoeira casado, capoeira solteiro, capoeira menor de idade, capoeira maior de idade, capoeira branco, capoeira negro, escravo, capoeira de todos os tipos. Os vagabundos também. Muitos dos quais estrangeiros, por causa dos portos, os marinheiros. Então, a categoria menor de idade não era uma categoria particularmente problemática e nem era destacada. O que era destacada era vagabundo, capoeira, ratoneiro, que aí tem casado, solteiro, homem, mulher, preto, branco, estrangeiro, nacional, maior de idade, menor de idade, que trabalhava, que não trabalhava. Então, menor era uma variável dentro de um conjunto que não chamava muito atenção. Né? Então, a gente pode dizer que essa situação, mais ou menos, ela perdura até o momento em que começa, no Império, as lutas abolicionistas. Particularmente, a lei do ventre livre e depois a abolição. Por quê? Porque aí se abole a distinção livre, não livre.
que era uma distinção absolutamente importante para organizar o social, que organizava o social. Abolindo isso aí, você não tem mais. E aí, o que, se vai fazer? Aí, paralelamente, tem uma discussão que eu também acompanhei, por interesse também, mas também que tem a ver com o nosso assunto, que é interessantíssima sobre a questão das prisões no Brasil. E sobre a própria evolução da justiça, dos códigos e das penas. E tudo isso está nesses relatórios. Então, quem tiver um interesse mais histórico e quiser ter um acesso à fonte primária, e não apenas aos livros que já foram escritos sobre esses assuntos, vai lá nos relatórios do ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça, igual que outros ministros, recebiam todos os relatórios daqueles que compunham o ministério. Então, tinha o relatório do diretor do presídio, do xadrez da delegacia, da penitenciária, da casa do menor não sei das quantas, que abrigava infratores, da casa de correção da corte, das ilhas marítimas, das prisões marítimas. Então, muito interessante. Então, vinha uma discussão desde sempre no Império do que fazer. Aí uma discussão assim interessantíssima. Porque o Brasil, naquela época, também já naquela época, desde sempre continua, mas é interessante ver como certas coisas continuam. Mandava gente para fora, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para outros países, para a França, para ver qual era o modelo penitenciário, qual era o modelo. Porque, naquele momento, tinha toda a discussão de abolir as penas cruéis. Quem leu Foucault, Vigiar e Punir, tem toda aquela parte do suplício, do Demiens, né? Aquele poder soberano de vida e morte. Até indico um filme para vocês, não sei se vocês já viram, mas quem quiser ver, para ter, assim, visualmente, um retrato histórico do que o Foucault está falando, ver o filme Giordano Bruno, que é uma das coisas, além de um cara incrível, né, Giordano Bruno, mas o filme também, muito bem feito, muito interessante, para a gente ver o que é essa coisa do suplício, o tipo de justiça que está ali presente, a questão da igreja, a questão da, né, da fogueira, da forca. Então, teve toda aquela contestação dos reformadores, né, das penas cruéis, abolir as penas cruéis. E no Brasil também se tinha essa discussão a partir do Império. Tanto que o Código Criminal de 1830 é tido como um avanço grande em relação ao que existia até então, porque vai organizar e vai, digamos, de uma certa forma, civilizar as nossas práticas. Mas, obviamente, que o Império, que sempre se quis moderno, né, avançado, trazendo as últimas novidades da Europa, né, a gente tem, principalmente a partir do reinado de Pedro II, que é um rei considerado gentil, culto, evoluído, amigo das artes, da ciência. A gente sempre tem uma boa imagem do Pedro II. E, de fato, devia ser uma pessoa realmente interessante. Mas o Império convivia com toda uma contradição, porque, ao mesmo tempo que se queria moderno, trazendo aí, se alinhando com as questões aí do seu tempo europeu, né, convivia com a grande contradição que era a existência da escravidão. Porque você tinha um código supostamente moderno, de 1830, mas que não era propriamente aplicável a indivíduos que não eram pessoas. Então, ao mesmo tempo que você ali naquele código vai
possibilitar direitos aos livres, direito à defesa, um advogado, habeas corpus, direito a uma sentença, a um processo justo, a uma casa de correção. Você vai ter um calabouço onde o senhor, ao seu bel prazer, podia enviar o escravo para ser disciplinado, com nada mais, nada menos do que 400 chibatadas. E o que é curioso, às vezes, ler nesses relatórios, é que no início você vê que não havia uma preocupação, né, desses atores todos que vão compor esse relatório ministerial do Império, com a situação desses escravos, a não ser, assim, uma preocupação humanitária. E tinha uma discussão. Será que aplicar 400 chibatadas seria legítimo ou não? Porque 400 chibatadas, na realidade, corresponde à pena de morte. Porque um escravo, depois de receber 400 chibatadas, já morreu. Ou então vai morrer daqui a pouco. Então, essa é a questão. Não se pode aplicar 400 chibatadas de uma vez só, porque isso, na realidade, é uma pena de morte. E o senhor não pode aplicar essa pena ao escravo. Não é nem pena, mas não deixa de ser também. Então, o que se pensava era em humanizar. Então, quem sabe dividir essas 400 chibatadas em módicas prestações de 50 chibatadas por vez. 50 hoje, 50 amanhã, 50 depois, até completar as 400. Mas o que talvez não levasse o escravo à morte. Pelo menos não à morte imediata. Porque, obviamente, muitos ficavam aleijados, incapacitados, né? Tem um estudioso, acho que inglês, Eubank, que veio ao Brasil, que tinha naquela época os historiadores que faziam aqueles diários, que visitavam e faziam diários, né? Escreveu e disse que, em determinado momento, ele ficou muito impressionado com o Rio de Janeiro, quantidade de escravos aleijados, né, pelas ruas. Claro, porque não eram só as chibatas, eram também as correntes, eram também aquelas coisas, aquelas máscaras de ferro, aquelas coleiras de ferro e etc. Bom, enfim. Então, o Império conviveu com essa grande contradição dos livres e dos escravos. Os livres e não livres. Então, você tem um código penal, todo um ordenamento para os livres. E depois, toda uma outra situação para os escravos. Então, isso aí realmente era uma grande contradição do Império. E, obviamente, que quando se começa as leis abolicionistas, do ventre livre, da abolição, isso aí tende a mudar. Mas vai mudar como? Porque aí você abole, no caso aqui, crianças livres e crianças escravas. Não tem. Supostamente, todas são livres. Todas, supostamente, são filhos de família. Mas a categoria filho de família não é para escravo ou ex-escravo. Tradicionalmente, ela é aplicada às famílias bem constituídas. E mesmo porque a família escrava não tinha as mesmas condições de criação dos filhos. Casa, escola, comida, roupa, médico, etc. E muitos dos escravos não quiseram ficar no interior, nas fazendas, vieram para a cidade engrossar essa massa aí de turbulentos, vadios e tal, mas de trabalhadores, que na realidade são, grande parte, trabalhadores informais. Muitas dessas crianças ficavam na rua. Na rua fazendo o quê? Brincando, trabalhando, vendendo jornal, carregando fruta na feira, fazendo carregamento no cais do porto.
e às vezes dormiam na porta da redação do jornal, porque moravam longe, não tinha dinheiro para pagar a condução. E aí a redação já abria 5, 4 horas da manhã, e a criança já estava ali na porta dormindo, ao relento, esperando o jornal abrir para pegar o jornal e vender. Então, crianças que estavam brincando na rua, crianças que vendiam, trabalhavam, crianças que pediam esmolas e, eventualmente, também cometendo algum furto, uma fruta na feira, alguma coisa. Essas crianças passaram a ser vistas também, aí sim, como problema. Mas como caracterizar essas crianças? Como? Elas não eram propriamente órfãs. Elas tinham pais e mães, ou tinham alguém por elas. Elas não eram expostas, não haviam sido abandonadas, recém-nascidas ao relento, tanto que já estavam grandinhas. Então, elas não cabiam naquele ordenamento que existia até então da assistência caritativa, que era para órfãos e expostos. Elas não eram órfãs nem expostas. Elas também, por outro lado, não poderiam ser ditas crianças criminosas, que era a categoria que existia no Ministério da Justiça, porque na hora que a polícia passava recolhendo todo mundo, recolhia os capoeiras, os ratoneiros, os mendigos, os turbulentos, dentre os quais tinham menor de idade, que eram considerados criminosos e também iam para a prisão. A única coisa que às vezes se dizia é que não se deveria misturar maiores e menores de idade no cárcere. Assim como não deveria se misturar homens e mulheres. Né? E, claro, na medida que o império vai crescendo, vai chegando ao seu final, vai se adiantando, vai também existindo a questão da correção, que não era só para os menores, mas era também para os adultos. Na medida em que as penas cruéis foram abolidas, e aí se começou a pensar na privação de liberdade como uma pena, que até então não era. Quando a gente estuda historicamente, a gente vê. Cara, a pena dele é a forca, é o degredo, é a galé. Ele é apreendido e fica ali num cárcere qualquer, esperando a pena. Mas a pena não é de privação de liberdade. Como Foucault mostra, a pena de prisão historicamente recente. Né? Obviamente, aí teríamos que analisar isso em relação ao início do capitalismo, à industrialização, à urbanização, porque essas coisas não aparecem do nada. Elas aparecem num contexto histórico em que a população passa a ser importante. A riqueza não é só a riqueza, o ouro, a prata, a esmeralda, mas a riqueza também é a população. Porque no capitalismo o trabalho gera riqueza. Né? A vida passa a ter importância para o poder. Né? Foucault mostra muito bem na questão das disciplinas, das biopolíticas, onde você vai ganhar força o quê? A educação, a saúde, né? As fábricas, as prisões correcionais. A história da Casa de Correção do Rio de Janeiro é uma história fascinante. Porque não tinha tempo, porque eu estava muito atarefada com outras coisas, mas eu sempre quis, assim, achava que ia dar um livro maravilhoso, escrever sobre a história da Casa de Correção da Corte. Porque é um vai e vem que não tem fim. E quando a gente estuda a história das prisões no Brasil, e a gente vê como essa história é recorrente. Mal se constrói uma prisão, ela já está superlotada, ela já está em problemas, ela já não cumpre a sua função. É uma coisa incrível, essa história. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história vem concomitantemente. Você tem a questão dos órfãos, você tem a questão
dos expostos, dos desvalidos, mas você também tem a questão dos criminosos, entre os quais menor de idade, que está junto, não são diferenciados. E, ao mesmo tempo, tem toda uma discussão paralela, que é a questão das prisões. Qual é a pena melhor, o que fazer com as pessoas, com os criminosos e tal, uma vez que deixa de existir as penas supostamente cruéis, pena de morte, degredo, galé, etc., e você passa a ter a privação de liberdade. E pela primeira vez, então, se depara o Estado com uma massa carcerária que não existia até então. E o que fazer com essa massa carcerária que só vai crescendo? Porque a entrada, a porta de entrada, ela é mais larga do que a porta de saída. O sujeito entra, vai ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos. E vai entrando. Ao longo desses 10, 15, 20 anos, vai entrando mais gente. E vai saindo menos. E o Estado não sabe como gerir essa massa carcerária. Aí você começa, a prisão, a escola do crime, separar homem de mulher, adulto de criança, trabalho forçado, trabalho isso. Aí eles vão para a Inglaterra, Estados Unidos, estudar os vários modelos para ver qual é o modelo. Aí a história da Casa da Correção da Corte, que é uma história incrível, porque essa casa nunca tem fim, ela nunca consegue chegar ao fim, nunca se consegue construir, ela vai mudando e as funções vão agregando outras. É uma história fascinante para entender o Brasil, né? Entender como é que as coisas funcionam. Então, vinha essa discussão sobre a prisão. O que fazer com os presos? Porque não se sabia muito bem o que fazer. Né? E era sempre um problema, a questão como gerir essa massa cada vez maior. Porque agora você não tem simplesmente aquele recurso que os países da Europa tinham de banimento, de deportação, de degredo. Vamos limpar aqui Portugal? Manda todo mundo para suas colônias, africanas e Brasil. Vamos limpar aqui a Espanha, a Inglaterra, a França? Manda quem eles não querem para outro canto, deixa a cidade. Mas nós não tínhamos esses. Até num certo momento tivemos, mandar para as ilhas. Ilha Grande, e aquela ilha lá de Fernando de Noronha e outras. Mas essas pessoas, em algum momento, voltariam. O que fazer, então, com as pessoas que voltam, né? Então, é uma questão que está rolando nesse momento. E aí, quando tem a lei do ventre livre, e você, depois, imediatamente, a abolição, e você não tem mais essa distinção de criança livre e escrava, e esse pai escravo é um pai de família, já é um sujeito livre, só que os seus filhos propriamente não se encaixam naquela categoria de filho de família, mas eles também não se encaixam na de órfão de expostos e também nem de criminoso. Eles não haviam cometido nenhum crime. Eles estavam crianças brincando na rua, ou pedindo esmola, ou, eventualmente, furtando uma laranja, ou trabalhando. Então, eles não eram propriamente criminosos. Então, eles não se encaixavam. Eles eram crianças livres, pobres. Mas aí, nesse momento, foi muito importante, porque ao acabar o Império, se aboliu o Ministério do Império. Aquelas crianças que ficavam organizadas e nas estatísticas do Ministério do Império foram para o Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça juntou tanto crianças criminosas quanto crianças desvalidas, expostas e tudo. Aí se começou uma discussão que já vinha do final do Império, desde a lei do ventre livre. Mas que na República, com a extinção do Ministério do Império, isso se modifica. Então, o que acontece? Fala o seguinte, bom, essas crianças não podem ir para a prisão, não são órfãos, não são escravos. São o quê?
Aí começou a discussão. Não, são órfãs, sim. Órfãs de pais vivos. Aí se inventa isso. Que até então, órfãos eram órfãos de pais mortos. Mas agora, existe... Não, é órfão de pais vivos. Elas não são criminosas, elas não fizeram nenhum crime, não cometeram nenhum... São criminosas, sim, são os futuros criminosos. Veja bem o que aconteceu aí, na passagem do Império para a República. E aí teve uma categoria que aparece para unificar isso aí. Menor abandonado. Então, menor abandonado não é uma categoria antiga. É uma categoria recente, do final do Império, começo da República, que emerge aí nessa discussão. Sabe por que a gente não consegue resolver o problema da prisão? Por causa dos menores abandonados, naquela época. Até então, não tinha nada a ver com isso. Toda a discussão da prisão não tinha nada de menor. Mas, a partir da lei do ventre livre, da abolição da escravidão, as crianças na rua, crianças livres e pobres na rua, emergem como um problema social numa grande cidade como o Rio de Janeiro. Ou como problema policial. Mas não, aí se diz, bom, seria um escândalo, né, jurídico, mandar essas crianças para a prisão. Porque elas não tinham cometido nada. Mas eram filhos, eram órfãos de pais vivos. Como órfãos de pais vivos, elas eram abandonadas moralmente. E como os futuros, abandonadas materialmente. E como futuros criminosos, elas eram abandonados moralmente. Então se criou essa categoria de menor abandonado moral e material. E por que, então, não se fez uma coisa? Bom, nesse momento histórico, você não podia mais recusar a educação como uma política importante para o Estado, o fortalecimento do Estado moderno. O Estado moderno precisa de uma população forte, uma população ordeira, que saiba trabalhar, porque não depende mais só das riquezas do solo, depende do trabalho. Nós precisamos de trabalhadores fortes, disciplinados para as fábricas. Toda a questão da passagem do trabalho escravo para o trabalhador livre no Brasil, que por si só também merece toda uma investigação. Cada coisa dessa poderia nos encaminhar para uma discussão importante, né, que tem a ver com o todo. Mas a gente não dá conta do todo, né, de uma vez só. A gente tem que ir devagarzinho e de maneira incompleta, porque a gente nunca vai totalizar nada, né? E sempre as nossas leituras são leituras nossas e parciais. Sempre pode se confrontar com outras leituras possíveis da realidade. Essa que eu estou fazendo é uma leitura possível. A partir, obviamente, dos meus estudos, mas também das minhas convicções, né, dos meus posicionamentos éticos, políticos, subjetivos. Então, aí sim, por que então não se fazer uma escola para todos? Uma escola, se essas crianças estavam abandonadas, por que não se criar uma escola? Né? Em geral, os estados modernos, um dos fatores de igualdade, onde você aprende a compartilhar valores compartilhados de bem comum e sociais, é na escola, socialização. Claro, tem a família, mas a escola como uma coisa mais ampla para todo mundo. Mas é porque também naquele momento existia muita dificuldade de se propor políticas de promoção da igualdade. Então se aboliu a escravidão,
mas não se possibilitou a igualdade. Essa que foi a questão da República no seu início. Ela não fez nada para promover o ex-escravo, o indígena, as populações pobres. Não fez nada. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo. É impressionante. Mesmo porque uma escola pública e laica para todos encontrou a maior resistência da parte das próprias elites. Imagina eu colocar o meu filho, a minha criança, o filho de família, numa escola junto com ex-escravo. Mas nunca. O meu filho, a minha filha, inocente, a minha criança, a moça de bem, o filho de família. Imagina se vai estudar no mesmo banco da escola, ao lado de uma criança negra, de um filho de ex-escravo, mas nunca. Então, a própria escola pública, para todos, foi impedida. Não teve. Até, eu acho que começo do século passado, acho que o percentual de crianças na escola era 12% ou até menos. Né? Mas não se podia negar essas crianças, já que elas eram abandonadas, não se podia negar a elas alguma instrução, porque, afinal de contas, elas eram abandonadas. Né? Então, o Estado toma para si fazer a política de assistência ao menor. Aquela política que até então era caritativa, feita apenas pela igreja, pelas almas boas, pias e caridosas, pelas irmandades, passa a ser função do Estado. Desde o final do Império vem essa discussão. Se o Estado não deveria tomar para si a função das políticas, ou pelo menos de algumas políticas, se deveria deixar apenas na mão da igreja ou da assistência caritativa as políticas. Isso também é outra discussão fascinante, quando você vê a própria discussão, por exemplo, da medicina, dos conflitos da medicina com a igreja, por exemplo. Porque até 1822, antes da vinda de Dom João VI, você não tem no Brasil uma medicina moderna que estava começando na Europa, os inícios da medicina científica. Então, com a vinda de Dom João VI, em 1822, é que vem a ciência. Até então, os poderes que você tinha aqui na colônia e no Império era o quê? A igreja, o rei e o pai, o proprietário, o senhor. Mas a ciência passa a vir, e aí se criou a escola de medicina, as escolas, faculdade de direito, foram as primeiras a ser criadas no Brasil. 2 faculdades de direito, uma em São Paulo e outra em Recife, e 2 de medicina, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. E aí é uma nova racionalidade. Esses médicos, lógico, não imediatamente, mas ao longo do Império, vai querendo ocupar o seu lugar, mas esse lugar já estava ocupado. Os hospitais e tudo era gerido pelas irmandades, pelas freirinhas da misericórdia, pelas órfãs. Começa toda uma disputa. Quem vai, por exemplo, dar o atestado de óbito? O médico passa a reivindicar, não é a igreja. Quem vai dirigir o hospital? É a freirinha? É o médico? Mas aí também não vou entrar nessa questão, que é muito interessante também, das disputas entre clero e coroa, medicina e clero, essas disputas todas. Mas óbvio que essa racionalidade ela vai crescendo e ganhando espaço na vida social. Toda essa ideia de correção, né? Uma outra forma de ordenar os corpos, que os médicos começam a criticar, a medicina higienista começa a criticar aquele amontoado, aquela coisa da caridade que era, digamos assim,
dar os peixes e não ensinar a pescar. Juntar tudo. Então, não, precisa de ter instituições separadas. Por quê? Porque o doente não é a mesma coisa que o criminoso, que não é a mesma coisa do que o velho, que não é a mesma coisa que a viúva. Começa a fazer separações. Antes nós tínhamos muito grandes depósitos. Depósito de mendigo, depósito de alienados. Né? Foucault também estuda isso, o grande aprisionamento, os grandes amontoamentos, e aí depois vai se ordenando. Não, esses grandes amontoamentos é ruim, porque tem muitas pessoas válidas que não precisariam estar aí. Vamos fazer a distinção em válido, não válido, criminoso, perigoso, não perigoso, e etc. Começam essas distinções todas. Então, nesse momento, não se pode negar à criança uma escola. Mas ela não é uma criança, filho de família, ela é um menor abandonado. Essa que é a questão. Que a República não propôs políticas de igualdade. Aboliu-se a escravidão, mas não promoveu a igualdade. E aí, para essas crianças, então, para esses menores abandonados, moral e materialmente, se propôs o quê? Uma coisa que já é conhecida, mas que vai modificando. O velho, que já vem de muitas eras, né, que tem início lá com toda a história do cristianismo, quem estudou o cristianismo, com os conventos, com os reformatórios, sabe muito bem disso, que são os internatos para o menor. Né? Nesse momento, então, tudo estava a cargo do Ministério da Justiça, porque a gente deve lembrar que, nesse momento, você não tem Ministério da Educação, nem Ministério da Saúde, nem Ministério da Assistência. Muitas dessas funções que hoje estão distribuídas por esses ministérios estavam no Ministério da Justiça. Tanto que o primeiro Código de Menores vai chamar o quê? Consolida as leis de assistência ao menor. Tanto que foi sempre uma discussão que rolou entre os juízes e tudo, se a função deles era propriamente judicante ou assistencial. Porque, na realidade, eles estavam recebendo crianças pobres, que precisavam ser encaminhadas para estudo, para alimentação, etc. Eu fui, até o Verani foi comigo, depois eu fiquei lá muito tempo, analisando os processos do antigo juizado de menores, porque a gente tem aqui um arquivo, ali na Feira de São Cristóvão, né? Naquele lugar ali. E lá tem todos os processos do antigo juizado de menores. Eu comecei a fazer uma pesquisa, junto com alunos da UERJ, nos processos, né? E aí era muito interessante, porque você pega, assim, digamos, um lote, né? De um determinado ano, e praticamente todos os processos, ou a grande maioria, 90%, 99%, eram de menor abandonado, abandona. Mas aí a gente tem também que analisar o que se entende. Essas categorias, elas não podem ser entendidas, elas têm que ser problematizadas. O que era abandono? O que está querendo dizer com aquele termo abandono ali naquela capinha do processo? Vamos olhar por dentro o que tem lá. Aí, quando a gente vai olhar por dentro, o que tinha? Tinha, às vezes, uma mãe viúva, uma avó, ou, às vezes, uma avó que chegava no juiz e dizia: olha, seu juiz, eu sou uma avózinha que cuido de 3, 4, 5 netos. Meu filho, minha nora morreram, mas eu já estou ficando velha e sou pobre. Eu queria uma ajuda para alimentar, para estudar, para arranjar emprego. Às vezes também para tomar conta da honra da neta. Minha filha já está ficando mocinha, a minha neta já está ficando mocinha, e ela já está querendo namorar, e eu não tenho condição de zelar pela honra. Eu queria uma ajuda.
qual era a forma do Estado ajudar? Está aqui, ó, um termo de abandono. Assina aqui o termo de abandono e o juiz de menores ajuda. Porque não era consolida as leis de assistência. Aí era termo de abandono. Não é que a avózinha foi lá para abandonar no sentido que a gente entende. Abandonou, perversa, não quer saber dos filhos, dos netos, está abandonando na rua, quer se desincumbir da obrigação de cuidar. Não, era gente pobre pedindo ajuda, queria assistência. Mas não tinha Ministério da Assistência, não tinha programas de assistência. Assistência era o juiz que fazia. Mas qual era a assistência que o juiz podia dar? Internar. Aí o juiz mandava internar. E era tal o poder do juiz, que às vezes tinha também alguns processos, que era assim, destino. Para dar ao menor o destino que ao juiz parecer. E tinha alguns que diziam que nem precisava de lei. Quando foi ter o Código de Menores, o primeiro, nem precisava disso. Porque o juiz é tão sábio, tão culto, tão iluminado, que ele, a partir disso aí, saberá indicar, encaminhar para o melhor destino. Então, nem precisava de ter para onde que era esse destino. Era ao juízo do juiz, ao que lhe parecesse. E o que lhe parecesse também, obviamente, dentro das possibilidades que eram esses internatos, ou muitas vezes as casas de família, para o trabalho, para as meninas. Ou então, para os meninos, as fazendas, as fábricas. Só que, gente, isso aí era dado como sentença, porque quando o juiz faz assistência, é uma assistência engraçada, porque é uma assistência que é uma sentença judicial para proteção, medida de proteção. Então, quando o juiz manda um menino ou a menina para o trabalho, aquilo era uma sentença. Num tempo de trabalho livre, onde você pode fazer contrato de trabalho e sair, isso era uma forma que eu vejo como reescravização das crianças. Porque elas iam para o trabalho como sentença, não como trabalhador livre, como sentença. E se ela fugisse, o juiz podia mandar recapturar. E ela fugia, muitas vezes, e era recapturada. E mandada de novo para o internato, e mandada de novo para o trabalho. E muitas iam ter o destino que às vezes não era previsto pelo juiz, porque o destino é institucional. O juiz mandar, às vezes a vozinha chegava lá, ó, seu juiz, mandar minha neta, porque eu não estou conseguindo cuidar da honra dessa menina. Aí o juiz mandava para uma casa de família muito boa, né? Para a menina trabalhar. E, às vezes, nessa casa de família, ela era desonrada. Pelo patrão, pelo filho do patrão, pelos vizinhos, por alguém. E aquilo que a avózinha não queria e que foi pedir proteção para o juiz, aconteceu. E, às vezes, o filho dessa menina ia para a casa dos expostos, às vezes ela ficava louca, ia para o hospital de alienado. Então, tem os vários destinos, que nem sempre é o destino que está ali, abstratamente, na sentença, né? Então, é interessante também estudar essas vidas, o que aconteceu com essas vidas. E isso angustiava muitos juízes. Eu também li os relatórios dos juízes de menores. Claro, não li todos, não sei onde estão. Eu li os que eu tive acesso, alguns. Que às vezes é difícil a gente ter acesso a essas coisas. Nem ainda mais eu que não sou historiadora de ofício, né? Eu sou porque eu gosto de estudar as questões no terreno da história, mas não sou propriamente historiadora. Não fiz nenhum curso de história. E aí,
essas vidas são interessantes. Mas aí eu li alguns relatórios de juízes, e tem alguns, né, se queixando disso aí, do fato de que eles estavam muito mais fazendo assistência do que propriamente exercendo uma função que eles acham que deveria ser a função de juiz. Mas tudo isso também é contraditório, porque tem um dos juízes que reclamava disso. Mas aí, quando o Ministério da Justiça permitiu, creio que na década de 40, ali, quando começou o SAM, Serviço de Assistência ao Menor, que era o juiz que encaminhava. Aí, eu acho que o ministro da Justiça permitiu que assistentes sociais, que já estavam naquela época, ou serviços de assistência, encaminhassem crianças apenas pobres, crianças que não tinham nada em termos de orfandade e tal, que seria coisa para o juiz resolver, ou crime, que seria coisa para o juiz resolver, mas apenas de criança pobre. Assistência à criança, a uma criança de uma família pobre, mas uma família estruturada, mas pobre. E aí o ministro da Justiça permitiu que isso se fizesse por outras vias da assistência, sem necessariamente passar pelo juiz. E houve uma contestação desse próprio juiz, dizendo que aquilo era função dele, sim. Então, também isso era contraditório, porque, por um lado, se reivindicava que não era função do juiz, mas, por outro lado, também não se queria largar a mão dessa função. Né? E aí tem toda uma história que a gente poderia contar, mas eu não vou contar. O Verane falou que eu tenho quanto? Mais ou menos, né? Tá, para fechar. Não, mas dá tempo de fechar aqui, de ir terminando, né? Porque, praticamente, foi isso que aconteceu ao longo dessa história aí do século XX. A partir do primeiro Código de Menores, de 27, da primeira constituição do primeiro juizado de menores, que foi em 24, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos o juiz Melo Matos, que foi o primeiro juiz do Rio de Janeiro, mas foi também do Brasil. É o grande Melo Matos. Assim chamado nos livros, né, o Melinho das crianças. Teve uma época que todos os juízes de menores queriam ser Melo Matos. Ou queriam fazer a mesma coisa, né? Terem a mesma consideração, seguir o mesmo caminho, ser comparado a Melo Matos, o grande benfeitor das crianças. Porque é uma área muito misturada com a assistência e com a filantropia. Isso, às vezes, é muito complicado. Nem sempre isso aí é bom, não. Porque alguns se tomam como benfeitor da criança, e ao arrepio, às vezes, do próprio ordenamento jurídico. Mas, enfim, seriam outras questões para a gente discutir. Mas, então, ao longo do século XX, a gente vai ver esse Código de Menores que não se dirigia a todas as crianças, mas apenas aos menores. Aí você vê que a abolição da escravidão, ela aboliu, mas não igualou as pessoas. Então, para aqueles menores que agora são menores abandonados, e não pense que isso se deu sem um grande debate, que alguns achavam escandaloso essa noção jurídica, e houve um debate interessante, mas o que prevaleceu foi isso. E aí, na realidade, se fez um Código de Menores que não se dedicava a todas as crianças, ou não a todos os menores de idade, mas apenas aos menores de idade considerados, naquele primeiro código, abandonados moral e material, infratores. E depois um segundo Código de Menores, em 79, que vai unificar essas categorias todas e colocar como menor em situação irregular. Que significa as 3 hipóteses de menor irregular: abandonado, carente e infrator. Olha que o carente permanece. Porque se a gente poderia dar um abandonado, aquele que não tem uma tutela, precisa ver
quem é que vai ficar com a criança, quem é que vai adotar, quem é que vai ter a tutela, etc. O que cometeu algum ato infracional, que vai ter que medida vai ser adotada, mas e o carente? Por que ele continua aí na justiça? Então, tem toda essa história que é muito interessante, porque aí entra as instituições do Estado, não só as instituições caritativas. Aí entra o SAM, que é a primeira tentativa de se unificar esse sistema chamado de proteção, da política do menor abandonado. Claro que vai tendo algumas tentativas, mas aí você já tem outros atores, não só mais a igreja. Você já tem uma outra racionalidade que vem desde a medicina higienista lá do Dom João, de 1922, mas que vai crescendo e vai ampliando, incorporando novos técnicos, não só o médico. Mas aí você já vai ter assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, todo um trabalhador do campo social, técnicos do campo social, que aí vão testar. E aí, quando se fez o SAM, tem até um livro, né, que depois foi um livro de denúncia de um próprio diretor do SAM, mas quando se pensou no SAM, pensou assim, finalmente, olha só como essas coisas são antigas, finalmente o Brasil está entrando no primeiro mundo. Pela primeira vez a gente vai ter uma instituição de primeiro mundo, totalmente uma assistência, totalmente científica. O menor abandonado, quando entrar aqui nessa instituição, ele vai ser testado do fio de cabelo até o dedão do pé. Ele vai ser pesado, medido, vai ser submetido a exame médico, exame psiquiátrico, exame social, exame de inteligência. Aí, essa parafernália toda científica vai dar o retrato do menor. E, obviamente, esse retrato vai dizer o que ele é. Se ele é infrator, encaminha para uma instituição para cuidar de infrator. Se ele é doente mental, encaminha para uma instituição de doente mental. Se ele é deficiente, oligofrênico, não sei o quê, síndrome de Down, encaminha para uma instituição para deficientes. Se ele não tem inteligência nenhuma, encaminha para um trabalho braçal. Se ele é muito inteligente, encaminha para a escola. Ou seja, na cabeça deles, da época, isso não poderia dar errado. Porque a ciência aí é quase que um absoluto. Como? A ciência aí vai dar o retrato exato do que é o menor. Mas veja que esse menor não fala, não é sujeito. Ele não pode dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele deseja, se ele concorda, se ele não concorda. O destino dele, agora, é o juiz que vai encaminhar em última instância, mas auxiliado por esses técnicos todos que vão dizer como é que a família, como é a saúde, como é a inteligência, baseado nisso aí, o juiz vai dar o destino. Obviamente que essa instituição redundou, como em geral essas instituições redundam, né, em grandes arbitrariedades. Aí foi toda uma contestação do SAM. E estava se gestando uma nova política em substituição ao SAM. Mas aí, justamente, nós tivemos a ditadura militar, em 64. E a nova política já veio no bojo da ditadura, que foi a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, que aí já entra na questão da segurança nacional. Né? Os menores como questão de segurança nacional. E apesar de que a FUNABEM tentou, em diversos momentos, fazer diferentes políticas, utilizar diferentes modelos, o modelo vai ser preventivo. Aí a FUNABEM saía formando as FEBEMs do Brasil inteiro no novo modelo. Não, o modelo agora não vai ser preventivo, não deu certo, vai ser modelo terapêutico. Aí, mesma coisa, não dava certo. No final das contas, com tantos modelos, depois de 20 anos de existência da FUNABEM,
veio a autocrítica. Na realidade, foi o velho modelo correcional repressivo que vigorou o tempo todo, apesar desses nomes bonitos. Modelo preventivo, modelo terapêutico, modelo não sei das quantas. E aí você já está no bojo da luta contra a ditadura e tal. E aí, obviamente, houve uma grande mobilização dos movimentos sociais, das mulheres, dos negros, saúde mental, luta pela terra, movimento indígena, ou seja, os diversos grupos queriam reivindicar novos direitos, que esses novos direitos fossem colocados na Constituição de 88. Quem sabe refundar a República, quem sabe uma nova República, quem sabe aquela República lá, ela não foi uma República para todos. Será que seríamos agora, nesse movimento, capazes de refundar a República, de fazer uma nova República? Não foi esses os termos usados? Uma nova República? Vamos refundar a República. E, obviamente, houve uma mobilização muito grande desses movimentos sociais para colocar na Constituição de 88 direitos de cidadania desses diversos grupos. E o movimento social da criança era um movimento muito grande. Pastoral do Menor, Unicef, Movimento Nacional de Meninas de Rua, diversos movimentos sociais, ONGs, sindicatos, Frente Parlamentar. E aí tem um livro maravilhoso de uma pesquisadora, uma professora do Ceará, Ângela Pinheiro. Ela até já veio, não foi, Verane, lá no fórum? A Ângela Pinheiro, ela fez uma história da Constituinte Criança, dos movimentos que existiram na Constituinte em prol da criança. Todo o debate que teve. E ela mostrou que, nesse debate, se apresentaram várias visões de infância. Quais eram as infâncias, as imagens, as representações de criança que estavam presentes ali no debate da Constituinte? Várias. A criança como objeto de assistência, coitadinha. A criança objeto de disciplinamento ou correção. E muito pouco a criança sujeito de direitos. E por que foi essa a representação de criança que prevaleceu depois, mais ao final, nos debates da Constituinte, e que foi vitoriosa em termos do artigo 227 da Constituição e depois no Estatuto da Criança e do Adolescente? E aí, eu sei que não vai dar tempo, mas teríamos uma belíssima discussão sobre o movimento internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança. Porque a gente pode fazer um certo paralelo da legislação internacional com a legislação nacional. Então, do ponto de vista internacional, até antes do século XX, ou até antes, você pode dizer que a criança não tinha direitos. O direito era o direito do pai. E se você for mais para trás, era o pátrio absoluto, o direito de matar, de expor, de vender, de escravizar. Obviamente, ao longo do tempo, esse direito paterno foi sendo diminuído. Mas o pai conservava muito poder no Brasil colônia, no Brasil império, etc. Então, não existia propriamente um direito da criança. Esse direito passa a existir no final do século XIX, começo do século XX, internacionalmente, a partir, principalmente do século XX, a partir das declarações. As declarações são documentos internacionais muito simples, que colocam direitos de proteção. A criança tem direito de ser protegida e ter direito ao desenvolvimento.
E muito em função da Primeira e Segunda Guerra Mundial também. Crianças órfãos, crianças exploradas sexualmente, no trabalho, mortas e etc., passando fome. Ou seja, então, direitos da criança, uma primeira geração de direitos da criança. Criança tem direito ao alimento, tem direito à proteção, criança que está com fome tem direito a ser alimentada, que está abandonada tem direito de ser acolhida, que está doente tem direito de ser tratada, a que se desencaminha tem direito de ser aconselhada, corrigida, encaminhada. Né? Então, é a Declaração de Genebra, de 1924. Depois a gente tem uma reformulaçãozinha da Declaração de Genebra, de 1948, mas aí a gente vai ter a grande Declaração da ONU dos Direitos da Criança, de 1958. Só que, num determinado momento, a ONU decide que o ano, acho, de 79 seria o Ano Internacional da Criança. E a Polônia, um ano antes, resolve propor à ONU que, no Ano Internacional da Criança, aprove uma convenção e não uma declaração. O que seria a diferença entre a convenção? Porque a convenção teria o poder de fazer os estados cumprirem. Tem poder de lei nos estados partes. O que não tem a declaração, que é mais declaratória. Pode ter um efeito moral, ético, os países que não estão cumprindo, mas não tem uma forma de impor, não é uma forma impositiva, que teria com a convenção. Mas aí a gente deve lembrar, e eu sei que não vai dar tempo, mas é uma pena, a gente vai discutir a questão naquele momento. Aí a ONU não aceitou. Mas, no ano seguinte, resolveu criar uma comissão, um GT, um grupo de trabalho, para discutir uma convenção. E esse GT discutiu a convenção durante 10 anos. E aí, a gente deve lembrar, colocar essa questão no momento histórico. Qual era o momento histórico? Era a Guerra Fria. Ontem, a própria questão dos direitos humanos era atravessada, a discussão do debate dos direitos humanos era atravessada na ONU pela essa polarização. União Soviética e Estados Unidos. Leste-oeste. Então, os Estados Unidos e alguns outros países só admitiam direitos humanos como sendo direitos individuais. E os países socialistas, capitaneados pela Rússia, União Soviética, dizia que direitos humanos são direitos sociais, basicamente. Obviamente que, tendo sido a Polônia a propor uma convenção, não se queria pôr azeitona na empada dos países socialistas. A Polônia, naquela época, fazia parte do bloco soviético. E aí, essa convenção é debatida durante 10 anos. E é muito interessante a gente estudar os anais da convenção. Porque muitas explicações ou muitas questões que a gente tem hoje lendo a convenção, a gente vai ver lá nos debates. Eu me preocupei com isso. Porque, assim, é dito, o debate no Brasil, às vezes, é muito superficial. E você não encontra interlocutores para você fazer uma discussão mais aprofundada. Então, ficava assim. O Brasil tem a legislação mais avançada do mundo. O Brasil é signatário de todos os documentos de direitos humanos. A Convenção é o documento internacional mais importante dos direitos humanos de criança e adolescente. Foi ratificado, quando eu estudei, 192 países, agora 193. 193 países, menos Estados Unidos e Somália. Aí algumas coisas você fica pensando, tá, é o documento mais ratificado, mas como é que infâncias tão diferentes como de países africanos, países latino-americanos, asiáticos, europeus, ou mesmo étnicos, né, os islamitas, ou católicos e tal, como é que eles se puseram de acordo em relação a determinadas coisas? Por exemplo, a criança tem direito a escolher sua própria religião.
Eu sei que alguns países não admitem isso. No entanto, não houve uma ratificação unânime da convenção. Mas aí você lendo os anais e lendo o debate, e como é que foi a aprovação, eu que não sou da área do direito, mas acabei descobrindo que existia um negócio chamado ressalva. Não é ressalva que fala, é reserva. Reserva. Eu sempre entendi, o que é reserva? Eu entendia como ressalva, é uma ressalva. Reserva, né? Então, assim, alguns países ratificaram a convenção, mas fizeram a seguinte reserva. A convenção entrará em vigor no país naquilo que não conflitar com a religião, com os costumes, com a legislação local e com a cultura. Pronto. Eu achei muito interessante estudar isso. Não só as reservas, mas achei interessante também estudar os próprios anais dos 10 anos. O que se quis dizer com tal coisa naquela época, quando foi debatido? Porque, obviamente, hoje tem um comitê da ONU que tenta nos explicar ao mundo como é que se deve entender cada proposta. É muito interessante, não sou contra. A gente se beneficia dessas análises do comitê. Mas é interessante também ver se essa nova interpretação coincide com o que aquelas pessoas discutiram naquelas 10 anos. E o Brasil, como é que se portou, né? Porque se no plano internacional nós estávamos em plena Guerra Fria, no Brasil nós estávamos numa ditadura militar. Como é que era a representação do Brasil na ONU? Mas, ao mesmo tempo, depois, com a Constituinte, como é que essa discussão da Convenção reverbera no debate do Estatuto da Criança e do Adolescente? E aí tem um debate internacional, mas que começa a ser importante para nós, porque a Convenção, o que ela fez, a Convenção? Ela manteve, e aí já vou terminar, ela manteve os direitos de proteção das declarações, mas acrescentou novos direitos. Direitos que tradicionalmente eram direitos dos adultos. Direito de escolha, direito de liberdade, direito de participação. Mas a Convenção não coloca uma idade a partir do qual determinados direitos podem ser exercidos. Porque a Convenção não faz a distinção que o Estatuto da Criança faz entre criança e adolescente. A Convenção, de acordo com costumes europeus, que eu não sei quais são, mas não são nossos, define criança como qualquer pessoa menor de 18 anos de idade. Então, quando a Convenção fala Convenção dos Direitos da Criança, criança entendido no sentido de qualquer pessoa menor de idade, de 18 anos. E teve um grande debate na própria Convenção para saber quando é que se começa e quando se termina. E eu não vou entrar nesse debate, mas é muito interessante, só para dar um exemplo. Quando é que se deve começar a dizer que é criança? Alguns países religiosos, não só islâmicos, mas católicos e tal, protestantes, cristãos, queriam que a definição de criança fosse desde o feto, para que impedir o aborto, para que o feto estivesse protegido como criança pela Convenção, impedindo os Estados partes de legislar sobre o aborto. Alguns países que já têm legislação sobre o aborto não queriam. Então, toda uma discussão. A partir de que momento? Aí não se colocou isso. Criança é qualquer pessoa abaixo de 18 anos. Aí cada país legisla se deve ou não ter aborto, como é que é essa questão interna. E a questão de 18 anos? Tinha toda uma questão da guerra. E, curiosamente, eu li que os Estados Unidos e a Rússia é que mais fizeram pressão na época para que essa idade fosse de 15 anos, recrutamento para a guerra. Muitos países foram contra, né, permitir que tivesse recrutamento para a guerra, para conflitos armados com 15 anos.
mas eu acho que por força dos Estados Unidos e da União Soviética acabou colocando, mas depois vários países aí não fizeram reserva, fizeram declarações dizendo que não concordavam e que no seu país a idade é 18, 19, a idade que fosse. Não é? Então, é também um debate fascinante, porque o Brasil, junto com esses 193 países, menos Estados Unidos e Somália, e aí também é interessante saber por que os Estados Unidos participou tanto dos 10 anos, impôs tantas coisas, mas depois não ratificou. Qual é a história que tem aí de não ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos e a questão da própria forma do país, dos estados, serem independentes para legislar em algumas questões. E parcelas, setores da população americana são contra que os Estados Unidos ratifiquem a convenção. Então, tem aí também, está vendo como cada coisa pode nos levar para um debate fascinante? Então, a gente passaria um ano aqui inteirinho discutindo cada pontinho desse aí, que leva para outros caminhos, não é? Então, no Brasil, a gente não tem clareza nem nas nossas instituições, nem nos, digamos assim, operadores do direito, entendido no sentido amplo, sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, nem na nossa cultura, dessa questão entre autonomia e proteção. Criança, objeto de proteção, criança, sujeito de direitos. Porque até então a gente não vinha colocando a questão nesses termos. Primeiro lá, criança escrava, indígena, depois objeto da caridade, AISAM, recolhimento de órfãos, FUNABEM, menor abandonado, infrator. E nem mesmo nós dos movimentos sociais não tínhamos muita clareza, porque quando a gente ali, na Constituição de 88, olhando para trás, os nossos 500 anos, a gente via que aquelas crianças pobres nunca tinham tido direito à igualdade. Então, era a luta por acesso às políticas públicas, de saúde, educação, assistência, a coisa da grande injustiça social, da miséria da população, da fome, da subnutrição, da mortalidade materno-infantil. O grande problema da década de 60, 50 era a mortalidade infantil. E não essa tensão entre sujeito de direitos e sujeito de proteção não era tão evidente como ela é hoje, e é uma questão que veio muito a partir da Convenção. E aí o debate atual é um debate extremamente polêmico, não só no Brasil, no mundo inteiro. A questão da criança hoje é de uma extrema complexidade. Engana-se quem achar que criancinha, porque já teve essa ideia, pelo menos no Brasil. Então, criança, quem vai cuidar de criança? A mãe, a professorinha. Porque a mulher é fácil. Quando a gente vê no movimento psicanalítico, a gente vê isso. Os psicanalistas no Brasil eram médicos, homens que cuidavam de adultos. Quando eles admitiram mulheres, eram psicólogas para cuidar de crianças, supostamente mais fácil. Hoje em dia a gente não poderia dizer isso nunca. Talvez um dos ramos mais complexos hoje, e uma das questões mais grandes desafios é a questão da infância. Ela está no centro das discussões, desde as células troncos, desde dos embriões, desde as clonagens, passando por experimentos, até estive falando com o Verani. Quem souber francês, porque o vídeo está em francês, não temos um em português com legenda, mas no YouTube, na internet, tem um vídeo que chama Infância sob Controle, L'Enfance sous Contrôle, francês, de uma diretora que resolveu fazer todo um debate sobre as pesquisas
que estão sendo feitas com as crianças, dentro desse ramo chamado criminologia da infância, que tenta já descobrir o gene do crime no bebê. E hoje tem na medicina social uma questão seríssima. Por quê? Toda a nossa luta, pelo menos muitos de nós da década de 60, era uma luta libertária para ampliar o campo da normalidade, incluir o máximo de excluídos, incluir, né, dentro do campo as diferenças. Né? Porque antes se bania todo mundo. Cego tem que ir para o Benjamin Constant. Surdo, mudo tem que ir para o Innes. Síndrome de Down tem que ir para a PAI. Menor infrator tem que ir para a Funabem. Menor carente tem que ir para o internato. O que mais? E assim por diante. Louco tem que ir para o asilo. Era a forma da gente ordenar esse espaço. E hoje em dia, a gente queria quebrar esses muros, fazer uma sociedade mais aberta, mais libertária, mais inclusiva. E hoje em dia tem um movimento internacional que o Brasil já está copiando, infelizmente, que é de justamente diminuir esse campo do normal, patologizando grande parte daquilo que a gente considerava normal. Uma criança danadinha não é mais uma criança danadinha, tem uma síndrome qualquer. Uma criança que responde não é mais uma criança desobediente, tem uma síndrome qualquer. E essa síndrome está sempre ligada a um remedinho. Então, a indústria farmacêutica hoje é a segunda que mais fatura no mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Ritalina, Concerta e assemelhados para crianças supostamente com TDAH, síndrome de hiperatividade. Essa discussão não foi levada adiante na época pela convenção. Porque a convenção, na época, não bancou essa discussão das pesquisas com criança, dos usos e tal. Talvez fosse a hora de voltar a esse debate. Então, é isso. A questão da criança está muito complexa. Se acha que se pode resolver judicializando, criminalizando, medicalizando. Então, como é que se vai responder os desafios colocados pela escola? Colocando policial armado e fardado dentro da escola. Criminalizando qualquer prática como bullying. Medicalizando a criança desobediente. Tem os projetos de leis aí, alguns muito razoáveis, muitos estapafúrdios, né? Vamos pôr a criança para rezar o Pai Nosso antes da aula, para ensinar, para prevenir a violência na escola. E é um tema que está muito conturbado, é um debate que precisa ser feito, mas não é também esse debate meramente midiático, que se cria uma comoção para a redução da idade penal, que se cria uma comoção para retirar as crianças do crack, mas sem fazer um debate realmente das políticas, né? Política de saúde mental, política de educação, política de assistência. Né? Por quê? Se a criança é sujeito de direitos, esses direitos vão ser basicamente atendidos por políticas. E é muito preocupante a forma como as políticas sociais, as políticas de assistência, as políticas de saúde estão sendo, vamos dizer assim, colonizadas ou aparelhadas, ou usadas para funções de segurança. Então, acho que eu posso, não sei, parar por aqui, desculpa, se eu me estendi muito, mas eu ainda teria coisas a dizer. Obrigada.